nós já estamos caminhando para a nossa última pergunta e vamos explorar você mais um pouquinho. A gente sabe e sente, principalmente para nós que já estamos há muito tempo trabalhando para a saúde pública, antes até do SUS, que o SUS vive uma crise. E você diria que essa crise é hoje uma crise de gestão ou de governança? E é claro que a gente vai ter que explorar. Você diz pra gente se tem diferença, né? E mais ainda, você vê o apoiador como um papel essencial na gestão dessa crise? Então, a primeira coisa, assim, eu comecei a falar do conceito na pergunta, do consenso na pergunta anterior, e é fundamental. Quer dizer, o consenso é que, ao lado de novas formas de coordenação e de controle, uma vez que eu estou invertendo uma prioridade, estabelecendo uma rede, um olhar invertido, né? Não de uma coisa de cima para baixo, mas ao contrário, né? Partindo da ponta, é fundamental ter alguma distribuição de poder de decisão. Né? Quer dizer, isto é fundamental. Né? Essa é a única forma de lidar com uma crise. A crise não é do SUS, só apenas. Né? A crise, eu falei lá atrás, é uma crise de Estado. Ela é uma crise permanente, crônica, vamos dizer assim. Né? O SUS já nasce num estado em crise. É verdade. Né? E esses espaços que nós temos de decisão no SUS são espaços inseridos num campo muito maior do SUS, que é o Estado brasileiro. Né? Os gestores municipais, o gestor estadual, federal, eles são parte do Estado. Né? Então, a crise não é uma crise do SUS apenas, é uma crise de Estado que, como eu falei inicialmente, tem 3 dimensões. Né? Tem uma dimensão de sustentabilidade fiscal, né? Do que arrecada, do que paga, e o subfinanciamento do SUS é evidente. Né? Nos 30 anos ele nunca conseguiu ter um financiamento considerado suficiente, né? Para que a política pudesse ser executada. Existe uma crise enorme de gerenciamento, uma crise da administração, né? Uma dimensão da crise que é essa, a administração de serviços, o que tem de lei do direito tributário, direito administrativo, enfim, que incide sobre a forma de execução de serviços. Essa é uma outra dimensão. E a terceira, que é a legitimidade. Né? Como é que essas políticas estão sendo feitas e que legitimidade elas constroem? Como é que elas atendem ou não o que é necessidade das pessoas? Né? Para a sociedade, uma vez que a sociedade é que legitima o Estado, como é que então se faz? Então, a crise do SUS é uma crise inserida nesse contexto maior do Estado brasileiro. Né? O Brasil, ele começa muito fortemente a discutir governança a partir de uma receita nos anos 90, né? Principalmente na dependência de organismos de fomento como o Banco Mundial, etc., com uma visão muito específica de governança. Né? Chamava-se, o Banco Mundial tem um tema que é a boa governança. Né? O que é a boa governança? Né? Sobre a ótica da gestão do recurso, sobre a ótica da responsabilidade do gestor público, né? Mas essa dimensão do capital social, de legitimidade social, de medir uma eficiência, como eu falei, do acesso, ela não encaixa, ela não cabe nesse conceito. Né? Então, eu diria que, na verdade, a gente está falando de uma crise única, né? De uma crise mundial, né? De políticas públicas no mundo, e a gente tem que compreender a crise do SUS nesse contexto, né? Como parte do Estado brasileiro, né? Como parte dessa estrutura do Estado em manter as suas políticas e sustentar as suas políticas ao longo do tempo. Nilo, nós agradecemos muito sua colaboração, sua participação, esse banho de conteúdos, essa troca de experiência,
E eu vou ousar fazer uma última pergunta, que na verdade não vai ser uma pergunta, né, gente? Eu vou deixar livre para você. Se quiser falar alguma coisa, mandar algum recado, fique à vontade, porque esse é o momento para a gente discutir e conversar com você. Eu acho que assim, com toda certeza a gente tem muito a conversar, né? Agradeço a apresentação. Estou no momento finalizando a tese para poder apresentar a defesa. É um tema vasto, né? Muito vasto, mas que a gente precisa trazer para o nosso objeto, né? Para o nosso trabalho, né? A gente tem uma esperança enorme no trabalho dos apoiadores, no que vem a qualificar e fortalecer o papel dos gestores, inclusive na governança, né? Regional, na governança estadual, agente nacional, enfim, estabelecermos essa rede de apoio, né? CONASENS, COSENS, apoiadores, enfim, para que isso fortaleça, para que isso desenvolva, né? A gente tem que trabalhar o que é próprio do SUS, né? Eu diria até que a gente tem uma teoria da polissemia, dado a quantidade de uso diferente, que a gente tem uma teoria própria da governança no SUS, né? Essa é a conclusão final, porque é em rede, é participativo, né? É colaborativo, não tem outra maneira, né? Conflitos num contexto principalmente de crise fiscal, eles não vão redundar em maior ou menor recurso financeiro apenas, né? Então, a única forma que a gente tem para poder fazer é de uma forma própria, né? Não nos serve, não que o Estado tem que ignorar o que o TCU preconiza como governança, até porque não pode, porque ele é parte do Estado, né? Os secretários vão responder por isso enquanto parte do Estado. Sim. Mas essa preocupação com esse capital social, como eu falei, com que as nossas políticas possam representar o que é o conjunto de necessidade, de dispositivos para enfrentar necessidades coletivas da população, ele é fundamental, ele tem que estar no centro das nossas atenções, porque é isso que vai redundar numa boa prática de governança, vamos falar assim, né? Sobre essas mesmas políticas e que vão dar sustentabilidade para elas. Com certeza a gente tem muito para discutir sobre isso, né? Eu trabalho um pouco com um olhar de uma contribuição da sociologia, porque eu acho que é um olhar novo, né? Sobre relações, sobre como é que elas acontecem, e acho que isso, né, não tem novidade, enquanto, vamos dizer assim, eu tenho um achado novo que vai me ajudar, mas é um olhar novo que pode ajudar a gente a construir estratégias para uma governança, para fortalecer uma governança, para uma governança melhor, né? Para um processo melhor de implementação do sistema de saúde. Muito obrigada, Nilo. E a gente encerra agora a nossa aula e deixa aqui o nosso agradecimento registrado.